torcedor do Timão do Corinthians matando a saudade da equipe. É isso mesmo, bom dia Maris, Breiler, bom dia a todos. O Corinthians vence na primeira partida na temporada, na estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani. A gente viu aí o golaço do Romero no cruzamento do Fagner. Belo gol do paraguaio de voleio. O Corinthians que sofreu uma bola na trave do Guarani, mas conseguiu essa importante vitória. Começou bem a temporada com vitória 1-0, importante também, porque nenhuma equipe do grupo, à exceção do Corinthians, conseguiu vencer nessa primeira rodada. Então o Corinthians consegue essa vitória importante diante de mais de 42 mil pessoas na Neoquímica Arena e com 3 estreias dos 6 reforços para a temporada. 3 começaram jogando. O lateral esquerdo Hugo, o volante Ranielli e o zagueiro Félix Torres. O lateral Hugo mais ali na proteção, na defesa. O Félix Torres fazendo alguns desarmes importantes, com alguns erros de passe, mas fazendo um bom jogo. E o Ranielli aí se destacando no meio-campo, o volante com muito fôlego. Então são os jogadores que vão estreando. O Corinthians vai montando essa nova equipe para a temporada. Até o técnico Mano Menezes destacou isso, que já esperava que não seria uma grande atuação do Corinthians nessa primeira partida. O Corinthians que vai construindo o seu time, o Corinthians ainda busca reforços. Jogadores do Corinthians se representaram hoje aqui no CT Joaquim Grava, treino agora de manhã. Amanhã novo treino pela parte da manhã e depois viagem para Itu. E aí na quarta-feira enfrenta o Ituano pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Corinthians que espera ter aí mais 2 reforços para essa partida. O Rodrigo Garro, jogador argentino. O Corinthians vai acertando os últimos detalhes para conseguir inscrever o jogador. E o Matheus França, o Mateuzinho, lateral direito, que já treina aqui no Corinthians, mas também faltam alguns detalhes. O Mano espera contar com esses 2 jogadores já para a próxima partida contra o Ituano. Depois do jogo ele falou, então fez uma análise dessa primeira partida do Corinthians na temporada, na estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Mano Menezes. A equipe suportou bem, sofreu um pouco na bola parada, desde a primeira bola do jogo, o que denota mesmo uma série de mudanças que a gente fez na equipe, que terminou o ano. Então, naturalmente, algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente não sofra tanto como sofremos um pouco em 3 oportunidades de bola parada. De bola rolando, acho que as circunstâncias do jogo foram bem conduzidas. Acho que erramos um pouco na construção final, porque é natural que seja assim. Mas aos poucos a gente vai retomando isso. As jogadas mais qualificadas, como por exemplo foi a jogada do nosso gol, uma jogada bem trabalhada, elas exigem um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de entrosamento dos jogadores. Eu tenho que entender essa dificuldade momentânea de início de temporada. Mas fomos a única equipe do grupo que venceu. Dramática do Mano, mas com uma... Só pra pontuar. Importante a pontuação do Mano. Ô, Mendel, fica com a gente, tá? A gente tem na nossa tela aqui o Romero na atual passagem pelo Corinthians. E aí, considerando antes do Mano Menezes e agora com o Mano. É um número de jogos bem menor, mas o aproveitamento e a porcentagem de gols do time, olha só como o Romero consegue participar mais, né? Então, ele tem mais jogos como titular, tem mais gols, tem mais porcentagem de gols do time, então participa mais dos gols que o Corinthians faz. E finalizações também ele tem um número menor. Ele tem menos jogos, mas ele melhorou todas as suas médias nesse sentido. E é muito louco, né, Mari? Porque a gente fala de uma temporada nova do Corinthians e é um personagem muito, muito antigo. A gente fala de uma renovação, de uma reformulação do Corinthians e a gente fala de um personagem muito conhecido pelo torcedor, né? Pois é, ele praticamente emendou, né? A maneira como ele terminou a temporada passada foi muito importante na reta final do Corinthians, que foi uma reta final muito difícil, né? Pro clube, pro torcedor, passando por momentos de turbulência interna com eleições, enfim, todo aquele clima, assim, e isso parece que também não mudou, né? O Mano, véspera de jogo ali, ele não consegue se concentrar somente na partida, porque vem a notícia do Veríssimo, assim, um pouquinho antes, né? Então, ainda é um Corinthians passando por problemas antigos, mas é isso, né? Com esse personagem tão importante, o Corinthians, na temporada passada, ele foi mudando as suas referências, né? E perdendo, porque perdeu o Roger Guedes,
e aí vinha, né, chamando a atenção justamente pela baixa do Yuri Alberto. O Guedes foi muito importante, o primeiro semestre foi ele que realmente conduziu a equipe. E aí o Romero com muita dificuldade, teve jogo que ele nem foi relacionado, né? Teve jogo que ele nem viajou junto com a equipe. Parecia realmente que não seria ali a peça de confiança, o que poderia mudar o patamar do Corinthians. Aí ele entra, ele volta a ganhar confiança. Ele é um jogador... do homem, né? Deu uma filosofada ali também. Mas também a preocupação com o banco de reservas, porque o Corinthians tinha 7, né, jogadores no banco nesse sentido, mas jogadores para Copinha. Então, assim, o Sub-20 não podia mexer muito porque está agora em fase decisiva do torneio, mas já é um alerta. Se a gente pode tirar alguma coisa ali do caderninho do Mano, é o cuidado com o elenco, né? Os jogadores que ainda não estão à disposição, mas também esse elenco mais enxuto. Exatamente, o Mano destacou isso na entrevista coletiva. Realmente o Corinthians só com 7 jogadores no banco de linha, sendo que 3 garotos muito jovens, né, pela primeira vez relacionados. Falou também sobre o Lucas Veríssimo, né? Disse que já estava tudo encaminhado, mas que futebol tem essas surpresas. Mas, de certa forma, também destacando o Mano Menezes, a atuação do Félix Torres, falando da saída do Lucas Veríssimo e destacando a atuação do zagueiro, que, como o Breiler destacou, fez poucos treinos e já se encaixou bem ali na defesa do Corinthians. O fato é que o Corinthians ainda sai em busca de reforços. O Augusto Melo, na entrevista coletiva, falou que gosta de 2 jogadores por posição. Na defesa, ele considera que o Corinthians tem 2 jogadores por posição, mas no ataque o Corinthians, sim, busca reforços, busca um atacante com o mesmo estilo do Yuri Alberto, também um atacante de velocidade. O Corinthians ainda está no mercado buscando jogadores, tentando também regularizar a situação desses outros jogadores que foram contratados pelo Corinthians, para não ter nenhuma surpresa daqui para frente, para fechar esse grupo, para ter o grupo aí sim fechado para a sequência da temporada, o Corinthians ir construindo, melhorando o seu jogo na sequência da temporada, Mari. Porque tem o Garro e tem o Matheus França agora, né? Eu vou ter que falar Mateuzinho, que quer ser chamado de Matheus França, só nesse início, tá, Mateuzinho? Não me mate, é só para entrar na cabeça das pessoas. Regularizar a situação desses jogadores. Porque o Yuri Alberto pouco apareceu também, Mari, essa é verdade. Muito de também a bola não necessariamente chegar, mas como você já disse, não é a dupla que você fecha o olho e fala, não. Yuri Alberto e Romero resolvem a vida do Corinthians nesse sentido, né? Eu não sei se o mercado do Corinthians foi para resolver a vida do Corinthians, né? Assim, claro que depende da expectativa, né? Que o Corinthians entra nessa temporada para brigar. Como que vai ser, qual que é o planejamento, né? Da diretoria, enfim, realmente, né? Usando ali o que aconteceu na temporada passada para pegar de exemplo do que não fazer, do que não passar. Então, assim, a régua está muito baixa, né, assim, para o Corinthians. Então, talvez o mercado foi justamente trabalhando com a realidade do clube. Ontem, o Yuri Alberto, ele teve algumas oportunidades, mas oportunidades muito parecidas com o que acontecia na temporada passada, de que é bola para ele brigar com 2, 3 jogadores. E aí não desenrola, né? Não tem a sequência do lance. Ele teve ali, a gente mostrou uma chance nessa tabelinha próxima à área que a bola sobra no pé dele, ele chuta para fora, mas de você lançar a bola para o Yuri Alberto para ele brigar, o campo para correr com 2, 3 jogadores não vai ser. O Corinthians claramente não tem esse articulador, e aí a expectativa do Garro para ajudar nesse setor, porque ontem o Rojas também não foi esse cara, o Matheus Araújo, ele ajudou até onde ele pôde, mas essa figura que vai justamente se aproximar e entregar e produzir pensando no Yuri Alberto e pensando no Romero também, né? O Romero muitas vezes é esse cara que recua um pouquinho. Mas se você posiciona os 2 lá na frente, quem que vai ser esse cara que vai conduzir? Porque o jogo do Corinthians até então passa pelos lados, né? A gente vai ver cada vez mais o Fagner por ali dando assistências, como já foi durante muito tempo. Esse meio, esse cara, tá faltando no Corinthians. Até para esse... Porque assim, o Yuri Alberto é um cara de ganhar na velocidade.